E aí, rapaziada, aqui quem fala é Emanuele, bem-vindos ao Portal Z. Hoje eu vou estar falando com vocês de um tema bem denso, então vai ter bastante informação técnica e afins, porque é um tema com muita história, é um tema muito importante politicamente, e ele é um pouquinho confuso se eu não falar tudo pra vocês, certo? E eu realmente tentei reduzir e resumir o máximo possível, porque são 11 anos de história e é um tema que voltou recentemente aos holofotes por conta da crise de refugiados ucraniana que tá rolando por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas o tema que a gente vai falar hoje é sobre a crise de refugiados sírios, 11 anos de sofrimento, certo? Então, vamos lá. Aí eu vou explicar pra vocês, basicamente, tipo, por que tá acontecendo, como isso começou, por que ainda não foi resolvido depois de 11 anos, beleza? Então vamos lá, é o seguinte, a Guerra Civil na Síria, ela começou com a Primavera Árabe, e a Primavera Árabe, para quem não sabe, ela foi um movimento que derrubou muitos governos entre a Ásia, a África e Oriente Médio, e ela se iniciou entre 2010 e 2011, mas os protestos na Síria começaram em 2011 e esses protestos levaram a uma guerra civil que dura até hoje e que já causou mais que cerca de 13 milhões de pessoas fugissem ou ficassem deslocadas dentro do país. E o que eu quero dizer com fugissem é que se tornassem refugiados em outros países. E não são todos os países que aceitam refugiados, pessoal. Muitas vezes eles não conseguem passar das fronteiras, tem que ficar vivendo em acampamento, uma situação realmente bem insalubre. Existem países que sim recebem refugiados, mas eles assim não são maioria. Inclusive o tema refugiados é tipo um problema na Europa, sempre foi e é basicamente isso assim. E o que são pessoas deslocadas, que não é a mesma coisa que refugiados. As pessoas deslocadas, basicamente, é quando, vamos supor que eu vivo em uma parte específica do país, e aí a guerra civil não começou ali. E aí o que acontece é que eu tô lá vivendo a minha vida tranquilamente, indo no meu negócio e afins, apesar do temor da guerra civil. E acontece que, tipo, uma hora a guerra civil chegou na localidade onde eu tô, e aí eu me vejo obrigada a basicamente largar toda a minha vida e sair só com a roupa do corpo para outro lugar, completamente desconhecido por mim do país, que a guerra civil ainda não esteja lá, ou no qual eu me sinta mais segura para que eu continue pelo menos vivendo, certo? Então, basicamente é isso que eu tenho para dizer para vocês a respeito de que são pessoas deslocadas. É isso que eu tenho para dizer para vocês a respeito de que são pessoas deslocadas. E mais ou menos cerca de 6,9 milhões de pessoas estão deslocadas dentro da Síria e 5,6 milhões são pessoas que são refugiadas, que pediram abrigo em outros países porque elas não se sentem seguras mais nos seus. Inclusive, o termo refugiado é basicamente isso, é quando você sai do seu país por conta de perseguição religiosa, política, guerra civil e afins. É basicamente quando, tipo, eu não tô saindo do meu país porque eu quero, eu estou sendo obrigada a deixar a minha terra natal e a vida que eu construir aqui, porque eu corro risco de vida, certo? Então, é basicamente isso que significa ser refugiado. A situação dessas pessoas que saem de lá, cerca de 10% delas é de extrema pobreza. E existe o dado também de que muitas dessas famílias que são sírias e que são refugiadas estão retornando para o país, mesmo ele ainda estando em guerra civil, porque porque tipo, depois da pandemia do Covid-19, eles viviam em situações extremamente insalubres, e então isso basicamente andou causando o retorno dessas pessoas para a Síria. Eles já estimam que seja mais ou menos cerca de 36 mil pessoas que tenham voltado para o território em 2021. Isso é basicamente muito preocupante, porque eles não estão retornando para o país, porque eles acreditam que eles vão estar 100% seguros lá ou afins. Não, eles estão voltando porque eles foram refugiados muitas vezes por muitos anos, e com a pandemia do Covid-19, que basicamente causou muito desemprego e muita morte, e vocês sabem mais ou menos como foi, né, pessoal? Eles se viram obrigados a voltar para a situação da qual eles fugiram, porque essa situação ainda persiste, apesar de, tipo, já fazer 11 anos, essa guerra civil, ela não morreu. E, assim, o outro dado que eu tenho para dar para vocês a respeito disso, que é a situação atual dos refugiados na Síria, é que os principais países que recebem refugiados é o Líbano e a Jordânia, que tem mais refugiados por território no país, que é basicamente refugiados per capita globalmente, e a Turquia, que tem o maior número de refugiados sírios no mundo.
Aí é isso. Aí agora eu vou explicar pra vocês mais ou menos como que aconteceu essa guerra civil. Essa guerra civil, ela começou durante a Primavera Árabe. E para quem não sabe, a Primavera Árabe, ela basicamente foi uma série de protestos que aconteceu entre o território da África, a Ásia e o Oriente Médio. E esses protestos, eles chegaram a derrubar muitos governos. Foi basicamente uma insatisfação popular generalizada. E essa insatisfação popular, ela também aconteceu na Síria contra o governo ditatorial de Bashar al-Assad. A família al-Assad, ela governa a Síria desde 1976. Mas o Bashar al-Assad em si, esse ditador, ele subiu ao poder nos anos 2000 e os protestos na Síria começaram em 2011. Os marcos importantes dos protestos sírios, basicamente, foi quando cerca de 3 estudantes, eles fizeram um pronunciamento, eles picharam e afins as paredes, dizendo que o Bashar al-Assad seria o próximo governante a cair. E a reação do governo do Bashar al-Assad, que é um governo ditatorial, foi 100% desproporcional às declarações. E eles encontraram esses estudantes e esses estudantes eles foram presos e torturados. E com isso, a população que já estava insatisfeita com o governo ditatorial, isso só inflamou a população. E a população, ela começou a ter protestos mais inflamados, e aí o governo pegava e reagia de forma extremamente violenta, inclusive matando muitas pessoas, e isso inflamava ainda mais os manifestantes, e basicamente foi isso, o governo continuou reagindo de forma violenta, os manifestantes começaram a ficar cada vez mais inflamados, até que em determinado momento, esses manifestantes extremamente insatisfeitos e inflamados, eles se uniram com policiais aposentados e basicamente viraram pessoas extremamente revoltadas com o governo, só que agora armadas. Eles formaram milícias contra o governo, milícias revoltosas. Uma das primeiras milícias que surgiu foi o Exército de Libertação pela Síria. E ele surgiu em 2011 mesmo, e inicialmente esse grupo revoltoso, ele tinha objetivos democráticos e não tinha nenhuma orientação religiosa, só que depois com o passar dos anos, o grupo acabou obtendo uma orientação religiosa de extremismo religioso, e agora o objetivo do grupo basicamente é exterminar os curdos do norte da Síria, porque os curdos do norte da Síria são acusados de dividir o país. E esse grupo revoltoso é financiado pela Turquia, exatamente o mesmo país que tem o título de que abriga o maior número de refugiados sírios do mundo. E esse foi o primeiro grupo que surgiu. Depois desse grupo ter surgido, surgiram outros grupos revoltosos e que acabaram pegando uma parte do país. Um deles foi o Estado Islâmico, que é basicamente, para quem não sabe o que é o Estado Islâmico, é um braço militar no Oriente Médio da Al-Qaeda. Todo mundo sabe quem é Al-Qaeda, né? É um grupo terrorista, inclusive ficou bem famoso por conta do ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E levando isso em consideração, a comunidade internacional se mobilizou, principalmente os Estados Unidos e a Rússia, que começaram a financiar outros grupos revoltosos e inclusive o próprio governo de Bashar al-Assad, para que ele lutasse contra os Estados Islâmicos, para que impedisse o progresso do Estado Islâmico no país. Mas o Estado Islâmico conseguiu por um tempo dominar uma parte do território sírio, inclusive meio que estabeleceu um czar na época. Não tenho certeza se foi um czar, mas eu vou colocar bonitinho que foi que o nome do que foi que eles estabeleceram. Era um governo meio com áreas imperiais, assim. Aí, depois disso surgiram outros grupos paramilitares. E um dos grupos paramilitares que surgiram foram dos curdos do norte da Síria, porque eles sentiram a necessidade de se defender tanto do Estado Islâmico quanto do ILS, que é o Exército Libertário Sírio. Esses curdos do norte da Síria, eles conseguiram dominar uma parte do país e eles têm o exército deles, e nessa parte do país específico eles meio que estabeleceram um governo razoavelmente democrático. E
Esses curdos do norte da Síria, eles já foram financiados pelos Estados Unidos, mas atualmente eles são financiados pela Rússia, que também financia o governo de Bashar al-Assad. Atualmente os Estados Unidos não financiam nenhum desses lados da guerra, pelo menos é isso que diz na minha fonte. Se eu estiver errada, vocês podem dizer aqui também. E acredito que sejam esses mais ou menos os principais. Ah, sim, e esqueci de explicar por que os curdos da Síria também acreditavam que eles tinham que se defender do Estado Islâmico. Porque o Estado Islâmico, ele tinha o objetivo de dominação do território integral da Síria. Então, basicamente, todo mundo, todos os grupos revoltosos paramilitares, o governo sírio e todos eles lutaram contra o Estado Islâmico, e a comunidade internacional também se mobilizou para impedir o progresso desse grupo. Então, acabou dando resultado e eles foram expulsos do território. Mas ainda assim, eles meio que tipo, são considerados uma ameaça porque eles têm muita influência internacional e eles têm muita ação internacional. Ah, sim, e a Turquia é contra os curdos da Síria, porque eles temem que os curdos da Síria eles tomem o poder do país, ou que eles subam ao poder do país integralmente, e isso inflame os curdos que tem dentro da Turquia, que eles têm uma comunidade curda lá dentro também. Sim, e por que não foi resolvido? Então, eu acho que tá um pouco óbvio, né? Com a comunidade internacional se envolvendo e a Turquia financiando o Exército Libertário da Síria, enquanto a Rússia financia o governo de Bashar al-Assad, fornecendo recursos financeiros, fornecendo armas e afins, e cada um dos grupos paramilitares tendo um objetivo específico que muitas vezes é extremamente contraditório um ao outro, fica meio difícil. Essa guerra ela continua sendo reinflamada e essa guerra ela não tem nenhuma previsão de fim. E é realmente muito, muito triste porque são 11 anos de pessoas deslocadas e refugiadas e que se viram obrigadas a retornar a essa situação extremamente insalubre por conta da pandemia de Covid-19 para tentar sobreviver. E é um drama que não tem fim. E o que a gente, tipo, meio que pode fazer é literalmente pressionar as comunidades internacionais para que haja uma resolução a respeito disso e financiar e doar para entidades que tenham o objetivo de dar algum suporte, algum auxílio para essas famílias. A comunidade internacional que eu achei que faz isso é da ONU, que é a ANCUR, e eles têm vários programas de auxílio não só aos refugiados sírios, como também aos refugiados ucranianos, como também a refugiados de conflitos na África e afins, porque também existem várias guerras civis dentro desses países, mas esse não é o tema, então não vou me aprofundar muito. E é basicamente isso. Esse era o tema de hoje. Ele foi bem denso, tinha bastante informação, eu sei. Mas é um tema realmente muito importante e é um tema que ele é histórico, contemporâneo e atual, tipo, literalmente tudo ao mesmo tempo, porque apesar de ter 11 anos, ele ainda não teve fim. E é basicamente isso. A gente termina. Hoje o assunto é realmente muito dramático, trágico. E até o próximo vídeo. Não esquece que o canal é novo, e então dá aquela divulgada, compartilha, manda para aquele seu amigo, aquele seu conhecido que se interessa pelo assunto, curte. E é isso aí, pessoal. Beijinhos e até o próximo vídeo.